Escreve: eu quero Jesus. E dá este passo e faz com Deus esta aliança. Pai amado, nós te louvamos por tudo quanto da tua parte até aqui temos recebido. O louvor, a adoração, Senhor, é para ti, é endereçado a ti, ó Eterno, ao teu coração, a tua atenção. Eterno de Israel, fala conosco. Também queremos ouvir a tua voz. Senhor, vários pedidos de oração foram postados desde que o programa começou. Causas, situações desafiadoras. Mas, Senhor, todas estas situações, todos estes desafios são colocados diante de ti. Pai, assim como os servos e as servas atentam para as mãos dos seus senhores, assim, Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. É em ti, Senhor, que está a nossa confiança. É em ti, Eterno, é em ti que há a nossa esperança. Tua palavra diz: esperei, mas eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor. Envia, Senhor, nesta manhã resposta tua, Senhor, ao clamor, resposta tua ao pedir, ao buscar e ao bater em oração na tua presença. Eterno de Israel, assim nós oramos. Espírito Santo, ministra a nossa mente, ministra ao nosso coração a tua palavra, Pai querido. Senhor, tudo que impeça a tua palavra faz cessar agora e prepara o nosso coração, a nossa mente para a semeadura da tua palavra, que ela produza na nossa vida para a tua glória, para o teu louvor, segundo o teu propósito nesta manhã, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Queridos, eu vos convido à palavra de Deus, eu vos convido ao Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu São Mateus, no capítulo de número 15. Tome comigo a palavra, se você a tem impressa, se você a tem escrita em pergaminho, se você a tem escrita na pedra, ou se você a tem escrita em meio digital, não importa o meio, relevante é o conteúdo. É a palavra de Deus inerrante, fiel e verdadeira. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, a partir do versículo de número 21, a epígrafe: a mulher cananeia. Diz assim a palavra do Senhor: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amados, queridos, podem sentar. Glória a Deus.
Aleluia. Quero, nesta manhã, com a graça de Deus, vos trazer uma porção do Evangelho do Senhor Jesus, segundo o olhar, segundo a perspectiva que o Espírito de Deus dá a São Mateus ou a Mateus Levi. Mateus, ao escrever o Evangelho, ele tem em mente, principalmente, o foco do Evangelho segundo São Mateus é justamente o povo de Israel. É justamente o povo judeu. Este povo é o foco, é o alvo do Evangelho segundo São Mateus. Portanto, o Evangelho segundo São Mateus, ele vai estar inculturado ou aculturado pelo que pensava, pelo que vivia, pelo que cria o povo de Israel nos dias de Jesus, pelos judeus nos dias de Jesus. O Evangelho segundo São Mateus, ele vai nos revelando acerca do Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos revelando acerca daquele Messias que era esperado, daquele Messias prometido, daquela promessa feita desde o Éden, quando o homem caiu em pecados, e o Senhor contempla o primeiro casal caído e lhes faz uma promessa, quando ele diz: da semente da mulher, da semente da mulher virá um descendente que pisará a cabeça da serpente, ainda que esta lhe fira o calcanhar. O Senhor faz esta promessa desde lá, desde o Gênesis, desde a queda, e essa promessa vai sendo renovada, essa promessa vai sendo revelada. A revelação é progressiva, mas ela vai se dando à medida em que Abraão caminha com Deus. Quando o Senhor, ali na altura do capítulo 22 do Gênesis, e pede a Isaque: me dá o teu filho Isaque, e Abraão, com o coração ainda que pesado, mas diz Hebreus que ele cria que o Deus que lhe pedia o filho amado, o filho esperado, o filho desejado, era poderoso para das cinzas torná-lo à vida outra vez. E assim ele vai até o monte, até o território de Moriá, aonde mais tarde se edificará o templo do Senhor, e ali vai oferecer seu filho Isaque. Mas antes que ele descesse o cutelo sobre Isaque, a voz do Senhor se faz bradar, dizendo: não faças mal ao menino, eu tenho visto que verdadeiramente tu me amas, eu tenho visto verdadeiramente que tu me és fiel. Abraão foi provado e foi aprovado, e ali o Senhor preserva a vida de Isaque, e um substituto é providenciado, como profetizou o próprio Abraão ao subir ao território de Moriá. E o filho lhe pergunta: pai, está aqui a lenha, também o cutelo, mas pai, ainda que temos condições de fazer o fogo, aonde está o cordeiro? Viemos aqui para sacrificar o Senhor, viemos aqui para oferecer ao Senhor o cordeiro, aonde está, pai, o cordeiro? E Abraão olha para o filho, só Deus sabe como estava o coração daquele pai naquele instante, mas ele, como profeta de Deus, com o olhar da fé, ele diz: o Senhor, Yahvé Jirê, o Senhor proverá cordeiro para si, meu filho. Sim, havia uma promessa feita, uma promessa que Moisés outra vez fará referência a ela, quando ele disser: o Senhor vos suscitará um profeta, o Senhor vos suscitará um profeta como eu. Sim, há uma promessa feita do Machia, do Messias, do ungido de Deus, e toda a nação de Israel o esperava, e toda a nação de Israel o aguardava. Quando o profeta Malaquias profetiza e vem 400 anos de silêncio, essa profecia aponta para aquele que Deus enviaria, e ele diz: e ele enviará Elias antes do grande dia do Senhor, e
toda a nação espera e toda a nação aguarda. Quando Jesus surge pregando o evangelho, quando Jesus surge anunciando o reino de Deus, ele vai impactar aquela nação. Sabe, a fama de Jesus vai percorrer os caminhos da Galileia, vai percorrer os caminhos da Pérea, vai percorrer os caminhos da Judéia, e vão falar acerca do Nazareno, vão falar acerca do carpinteiro da Galileia, vão falar acerca do rabi da Galileia, cuja autoridade não é como a dos fariseus, não é como a dos saduceus, não é como a dos escribas. Ele fala, mas a sua voz é poderosa. Ele fala, a tempestade escuta quando ele fala, o vento silencia quando ele fala, os demônios obedecem, ele fala e o cego passa a ver, ele fala, o surdo passa a ouvir, e quando ele fala, a libertação, a salvação, a gozo da alma, a alegria. Simão Pedro chega a declarar dizendo: Senhor, para onde iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? É verdade, a fama de Jesus cresce, mas essa fama não cresce sem oposição, não cresce sem perseguição. Os ultra-religiosos dos dias de Jesus se levantam para perseguir Jesus. Os fariseus, os santos e separados da época, aqueles que se consideravam mais santos do que a nação santa, aqueles que se consideravam zelosos e cumpridores de todos os ritos religiosos, dos 613 mandamentos registrados na Torá, e mais ainda, os guardiões das mais de 2.000 ordenanças que eles mesmos acrescentaram à Torá, para com isso dizer que eles eram merecedores de salvação, que eles eram merecedores de alguma coisa da parte de Deus. E quando surge Jesus, trazendo um evangelho que impacta, que desconcerta, trazendo um evangelho que o mudo é alcançado, trazendo um evangelho que até o leproso é alcançado, é motivo, sabe, de incômodo, é motivo de desconforto. Sim, o leproso nos dias de Jesus era um morto-vivo, aquele que adquiria lepra nos dias de Jesus não tinha cura, a medicina nada podia fazer por ele, e mais ainda, os príncipes da sinagoga e aqueles que estavam no sacerdócio também nada podiam fazer por ele. Tudo que a religião da época podia fazer pelo leproso era atestar sua condição de imundo, era atestar sua condição de leproso, era declarar que ele agora, a partir daquele dia, não teria mais vida social, não teria mais direito ao trabalho, não teria mais direito ao convívio familiar, não viveria mais na sua casa, mas viveria no ermo, viveria nas cavernas, viveria retirado, era tirada a sua roupa de cidadão, ele tinha que se vestir de saco e andar ainda com a sineta, como o boi andando pelos caminhos, e aquela sineta batia, e ainda que não houvesse sineta, o odor putrefato de carne apodrecida, de membros que iam se desprendendo, de dedos que iam se desprendendo, da pele que ia sendo carcomida, ele era comido vivo. O odor de cadáver era tão violento e tão forte, que ainda que não houvesse a sineta, ainda que ele não precisasse gritar, e a lei lhe obrigava a gritar dizendo: imundo, imundo, e as pessoas ouviam a sineta, mesmo antes que ouvisse a sineta, bastava o vento soprar, e o odor de carne podre chegava até as pessoas, e as pessoas já se afastavam e diziam: tem um leproso no caminho, tem um leproso se aproximando, e as pessoas se afastavam, sabe, com asco, se afastavam, porque a doença extremamente contagiosa, e para o leproso não havia perspectiva, para o leproso não havia futuro. Mas o evangelho registra que, estando Jesus na multidão, de repente aparece o leproso, de repente aparece o ousado, porque um leproso, em meio à multidão, ele estava expondo a sua própria vida a ser apedrejado vivo. Um leproso não podia se aproximar de pessoas saudáveis, não podia ter contato com
com pessoas saudáveis, mas quando Jesus está no meio da multidão, há esperança. Quando Jesus está presente, alguém olha e diz: há uma resposta para mim, mas o meu caso não tem solução. Jesus é a minha solução. Aquele leproso ouviu falar de Jesus, e quem ouve falar de Jesus é produzida a esperança, a fé germina. Aquele leproso ouviu falar, o vento sopra e as notícias de Jesus chegam até aquele que vivia no ermo, e ele diz: eu vou até Jesus, ainda que alguém possa me apedrejar, ainda que eu arrisque a minha própria vida, mas eu penso que aquele leproso dizia: eu vou morrer de qualquer jeito, é melhor que eu morra perto de Jesus, indo na direção de Jesus, a morrer aonde eu estou. E ele vai ao risco da própria vida, de modo que quando o vento sopra e o odor de carne podre e o odor de cadáver vivo chega à narina das pessoas que estavam perto de Jesus, as pessoas vão se afastando. Ninguém ousa tocar no leproso, ninguém ousa apedrejar o leproso, porque onde está a presença de Jesus, a segurança, porque onde está a presença de Jesus tem cuidado, porque onde está a presença de Jesus tem paz. Aquele leproso vai rompendo a multidão vai se afastando, uma grande ala, um grande corredor se forma. No começo do corredor está o leproso, no final do corredor está Jesus. Mas alguém olha para o leproso com asco, alguém olha para o leproso com nojo, alguém olha para o leproso com um olhar que diz: sai daqui. Mas aquele que está no final do corredor olha para o leproso com olhar de amor, olha para o leproso com olhar acolhedor, olha para o leproso e tem um sorriso nos olhos, tem um sorriso nos lábios, tem uma face acolhedora. Aquele que está ali, ele parece dizer ao leproso: vinde. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta, e aquele que entra por esta porta entrará e vai encontrar vida, entrará e vai encontrar perdão, entrará, vai encontrar solução, entrará e vai encontrar salvação. Vem, pode vir. O leproso se aproxima, as pessoas se afastam. O leproso, quando chega mais perto de Jesus, sabe, coisa gloriosa, chega mais perto de Jesus. Não tem como se aproximar do fogo sem sentir calor, não tem como se aproximar do fogo sem sentir o efeito das chamas que ardem aonde tem fogo. Agora imagina se aproximar daquele que é o Criador do sol, aquele que acende o sol, aquele que sustenta o sol. Imagina se aproximar daquele que é o Senhor da vida, o sustentador da vida, em quem vivemos, em quem nos movemos e em quem existimos. Imagina se aproximar daquele que no oculto, no ventre da nossa mãe nos viu, aquele que pegou os fios da vida do nosso DNA e foi tramando e disse: eu quero os olhos castanhos, e eu quero o cabelo encaracolado, e eu quero a pele assim, e a altura assim, e formou você, e deu vida a você. Ele sonhou com você. Na escrita do apóstolo Paulo, nós somos sua poemia, nós somos sua poesia, nós somos obras de arte do Deus Todo-Poderoso. Sim, nós temos sim um Criador. Quando ele se aproximou de Jesus, ele foi sentindo a presença, ele foi sentindo a glória, ele foi sentindo a proximidade, o seu coração foi se derretendo, o seu corpo foi sendo abalado pela aproximação de Jesus, de forma tal que ainda que aquele que era judeu não se prostrasse diante de homem vivo, nem morto, mas só se prostrasse para adorar a Deus. Mas quando aquele leproso se aproxima de Jesus, ele diz, ele sente, essa presença não é humana, essa presença não é humana, essa presença é divina, de tal forma que ele se
prostra, ele se dobra nos pés de Jesus. Nos pés de Jesus a resposta, nos pés de Jesus a solução. Foi nos pés de Jesus que a mulher com 12 anos de enfermidade de fluxo ininterrupto, sem solução, mas ela tocou no nível dos pés de Jesus e ela foi curada instantaneamente. É nos pés de Jesus que Jairo pediu socorro: a minha filha, a minha filha, a minha filha. E o socorro foi chegando, e o socorro foi chegando. Há socorro nos pés de Jesus. Ele se prostra nos pés de Jesus e o adora. Há uma alegria que vai inundando a sua alma, há um gozo que vai tomando conta dele. Ele está podre, ele está fedido, ele está vestido com trapos, mas sabe, tem uma alegria, tem uma alegria, tem uma paz que inunda o seu coração. Ele está nos pés de Jesus. Não há lugar como esse. Não há lugar como o lugar da proximidade aos pés de Jesus. E é adorando que esse leproso diz: Senhor, aleluia, Senhor. E quando o leproso diz que Jesus é Senhor, sobre ele vai se cumprindo a palavra que diz: se com a tua boca confessares Jesus Cristo é Senhor meu, Jesus Cristo é meu Senhor, verdadeiramente serás salvo. Lá na cruz um maldito, lá na cruz um criminoso, lá na cruz não tinha esperança, lá na cruz só tinha condenação, mas o condenado diz: Senhor, oh glória, Senhor, lembra de mim, terra, taia, oh glória. E a sentença da morte é mudada em sentença da vida, a sentença da perdição é mudada em sentença de salvação. Hoje eu te digo: aquele que vê a mim eu não lanço fora. Hoje eu te digo: estarás comigo no paraíso. Aquele leproso aos pés de Jesus, eita, camanastia, ele diz: Senhor, aleluia. E há uma fé tão sublime no seu coração, há uma fé tão humilde no seu coração, porque ele diz: se tu quiseres, aleluia, eu vim aqui, Senhor, mas olha, só se tu quiseres. Ele quer, sim, ele está ali, precisa de socorro, ele está ali, meu Deus, não tem médico para ele, não tem medicina para ele, não tem possibilidades para ele, Senhor, mas ele diz: se tu quiseres, eu quero a tua vontade, aleluia. Se o Senhor quiser, eu te adoro, e se o Senhor não quiser, eu te adoro, tu continuas sendo Deus, Senhor, se tu quiseres. Que oração que toca o coração de Jesus. Senhor, se tu quiseres, tu podes curar-me, tu podes me devolver a vida, tu podes me devolver a família, tu podes me devolver os sonhos, aleluia. Meu Deus do céu, sabe o que Jesus faz? Ele estende a mão, sabe aquela mão que modelou o barro e fez o homem? Sabe aquela mão que o cego não tinha nem globo ocular, mas ele colocou a mão? Meu Deus. Sabe aquela mão que tocou no ouvido do surdo da Decápolis? Aquela mão que pegou saliva e colocou na língua do gago? Eita glória. Sabe aquela mão? Sabe aquela mão que fez o coração? Eita, os seus ventrículos internos da rai. Sabe aquela mão que traçou o circuito do sangue? Sabe aquela mão que fez as sinapses da mente? Sabe aquela mão que deu luz à alma? Sabe aquela mão? Aquela mão, meu Deus, eis que a mão do Senhor não está encolhida, mas a mão do Senhor permanece estendida para salvar, permanece estendida para levantar, estendida para restaurar, estendida para dar vida. Segura nesta mão estendida, esta mão que Simão Pedro vai ver quando as águas do mar vão querer lhe tragar a vida, mas ele vai ver a mão e ele diz: Senhor, socorre-me, e segura
segura na mão do Senhor. Águas não tragam aquele que segura naquela mão. Ele estende aquela mão, coloca na cabeça do leproso. Ninguém toca em leproso, ninguém se aproxima. Quanto mais tocar, quanto mais fazer carinho na cabeça de leproso que está podre vivo, ele coloca a mão. Ele vai onde ninguém vai, ele trata o que ninguém trata, ele enfrenta o que ninguém enfrenta. Meu Deus, tá? Ele quebra protocolo que ninguém quebra. Ele coloca a mão no leproso. Aleluia. Tem tanto tempo que ele não recebia um carinho, tem tanto tempo que aquele leproso não recebia um abraço, tinha tanto tempo que ele não sentia o toque de alguém. Nunca mais tinha abraçado o filho, nunca mais pôde abraçar a esposa. Mas ele recebe o toque de Jesus, o toque da mão de Jesus. E o Senhor, quando toca, faz carinho, vai curando o coração, vai curando por dentro, vai curando, vai tirando a amargura da vida, vai tirando a alma dilacerada, vai curando a depressão daquele leproso. Ele é curado por dentro. Há uma alegria que começa lá dentro, há um rio de águas vivas que jorra de dentro para fora. Daqui a pouco o dedo que desapareceu voltou. Os membros que ele perdeu voltaram. A pele ficou limpa, como pele de bebê. O cabelo ficou sedoso, o rosto mudou, a feição mudou. É vida. Eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Recebe vida. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Houve vida naquele leproso. Sabe, a fama de Jesus correu. A fama de Jesus correu de tal forma que nas nações vizinhas se falava: olha, ele curou o leproso. E alguém diz: como? Quem não? Foi Jesus. Ele tocou no esquife lá do filho da viúva de Naim, a caminho do cemitério, e o moço voltou à vida, e a viúva teve paz. Em quem foi? Foi Jesus. Foi o homem chamado Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Lá na Ciro-Fenícia, norte de Israel, onde é o Líbano hoje, território pagão, território imerso em trevas, aonde se adorava um panteão de falsos deuses, de falsas divindades. Se adorava o pai do chamado pai dos deuses, Israel. Se adorava Baal e Astarote. Sim, povo adversário de Israel, lugar de Jezabel. Neste lugar também se ouviu falar de Jesus. O mundo em trevas precisa ouvir falar de Jesus. O mundo imerso em idolatria precisa ouvir falar de Jesus. O mundo envolvido com magia negra, com candomblé, com banda e quimbanda, precisa ouvir falar de Jesus, porque o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa palavra é fiel e verdadeira, penetra a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e ela é apta para revelar a alma e ao coração. Lá naquelas cercanias se ouviu falar de Jesus. E diz o Evangelho que Jesus vai para aquelas cercanias. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, nas cercanias daquela região fronteiriça. Sim, aonde um dia Elias esteve, na casa daquela viúva que o acolheu. Alguém ouviu falar de Jesus. Meu Deus, aleluia. Alguém ouviu falar de Jesus, e Jesus chega por ali. Mas Jesus, diz o Evangelho segundo São Marcos, ele não queria ser visto, ele não queria estar em meio às multidões, não, ele queria estar, isolado. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, fala da pureza, do que é puro, do que é impuro.
impuro, do que contamina, do que não contamina. E Jesus vai declarar nesse capítulo que impuro não é o que entra pela boca e sai do corpo, mas impuro é o que sai da boca, porque o que sai da boca provém do coração. E aí está o grande problema. E neste embate com os religiosos, Jesus, sabe, dois não brigam se um não quer. Jesus quer dar um tempo, Jesus quer estar um pouco com os discípulos, Jesus quer ministrar aos discípulos, precisa ficar isolado das multidões para ensinar aos seus discípulos. E diz a palavra que estava ele numa casa e desejava ele não ser visto, não ser reconhecido. Mas a palavra de Deus diz que quem tem luz não coloca embaixo da mesa, quem tem luz coloca em cima, para que ilumine toda a casa. É verdade, aonde as trevas são mais densas, a luz brilha com mais intensidade. Aleluia. Não se pode esconder a cidade edificada sobre a rocha, a cidade no lugar elevado, porque brilha a cidade, brilham as luzes da cidade em meio à escuridão, e logo se sabe que ali tem uma cidade. Jesus não queria ser identificado, Jesus não queria ser visto, mas tem um problema. Quando Jesus estava ali, os demônios corriam. Quando Jesus estava ali, os principados e as potestades estavam abalados por causa da presença de Jesus. E alguém, uma certa mulher cirofenícia, cananeia, diz o Evangelho segundo Mateus, ela é chamada cirofenícia por Marcos, porque Marcos escreve para o mundo helenizado, mas Mateus traz a memória. É a terra de Jezabel, é uma conterrânea de Jezabel, é um lugar de trevas, é um lugar onde eles adoravam, e na sua adoração tinha orgia, na sua adoração eles ofereciam, sabe, práticas sexuais malignas para adorar as divindades falsas das suas cidades-estado. Sim, eles pegavam as moças castas e a castidade era violada em oferta aos demônios a quem eles adoravam. E a pessoa que oferece o corpo aos demônios, os demônios então têm legalidade para perturbar, tem legalidade para entrar naquele corpo, para perturbar aquela vida, e eles chamam de cavalo e usam como montaria. E por isso uma certa mulher cananeia, ela tem uma filha. Eu penso, a gente conjectura, talvez ofereceu a filha naqueles cultos malignos da sua tradição religiosa, e agora a menina é perturbada, a moça é perturbada, ninguém vive bem naquela casa, ninguém dorme naquela casa. Aquela casa é a casa da perturbação permanente, e ninguém resolve o problema daquela família. Não há solução para o problema daquela mulher, porque os demônios estão habitando na sua casa, perturbando a sua vida. E em meio a essa aflição e a esse desespero, eu penso, ela procurou socorro nos falsos deuses, ela procurou socorro nos falsos sacerdotes que haviam na sua região, mas ninguém pôde fazer nada que resolvesse o problema. Mas de repente ela fica sabendo: o carpinteiro da Galileia está perto, o carpinteiro da Galileia está por aqui, está por aqui, está por aqui, está por aqui, está por aqui. O carpinteiro da Galileia está bem perto. É farrate, meu Deus do céu. E a Handarabaquimitiasteia, eita, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade está perto. E quando ela fica sabendo, ela dá um jeito de descobrir onde é que Jesus estava. E estando Jesus andando com os discípulos, ensinando os discípulos, eles tinham o hábito de caminhar e dar aula caminhando. Aquela mulher se aproxima, e quando ela se aproxima, ela percebe quem é o carpinteiro da Galileia. Ela percebe a paz. Ao se aproximar, ela já percebe a presença, ela percebe algo diferente nele. Ele só pode ser Jesus, ele só pode ser Jesus. Ela não precisa ver a identidade dele, ela não precisa ver nenhum documento de identificação dele, nem ver as digitais dele. A presença dele gera paz, a presença dele impacta a alma, a presença dele impacta o coração, de modo que quando ela está a certa distância, ela já abre a boca e diz: Yeshua ben Davi. Sim, assim como os judeus chamavam Jesus, Jesus, filho de Davi, Jesus, a esperança de Israel, Jesus, o prometido das nações, Jesus, a semente da mulher, Jesus, o cordeiro substituto, Jesus, filho de Davi. Jesus é o título messiânico de Jesus, Jesus, filho de Davi.
tem misericórdia de mim. Eita, meu Deus do céu, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas muitas, incontáveis, infindáveis misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam no alvorecer de cada dia. A palavra diz: pereceria eu se eu não visse as misericórdias do Senhor na terra dos viventes. E ela diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Curioso é que não era a mulher que estava sendo perturbada, era a filha dela, mas ela se coloca como intercessora, e o intercessor, ele intercede pelo intercedido, como se o problema fosse seu. Ela diz: tem misericórdia de mim, mas é a filha que precisa da misericórdia. Tem misericórdia de mim, mas é a filha que precisa ser liberta. Tem misericórdia de mim. E ela diz que a minha filha, oh meu Deus, a minha filha vive, ela diz, miseravelmente endemoniada. É a situação da minha filha, miseravelmente possuída por demônios. Que situação que vivia aquela moça, que estado que estava aquela mãe, que situação que vivia aquela família, enganada pelos demônios. O príncipe desse século veio para matar. Ele promete vida, mas veio para matar. Ele promete prosperidade, mas ele veio para roubar. Ele promete vida feliz, mas ele veio para destruir. Ele engana, coloca um manto de trevas e alguém fica aprisionado por ele, não tem como escapar, é escravo das trevas. Mas a palavra de Deus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A minha filha. Mas Jesus, diz a palavra, não lhe respondeu palavra, não deu atenção para ela. Eita, aleluia. Alguém quer orar, alguém quer orar. Mas a nossa geração é a geração do café instantâneo, café solúvel. Basta ferver a água e colocar o pozinho que está pronto. A nossa geração é a geração do leite em pó. Ninguém vai na vacaria pegar o leite. Ô glória, vem na latinha, é só colocar o pozinho, misturar na água e está pronto. A nossa geração é a geração do WhatsApp. O camarada manda mensagem, se você não responde na hora, ele diz: está com raiva de mim. Ô glória a Deus, o sangue de Jesus tem poder. A gente quer lidar com as coisas de Deus como lida com as coisas da terra. Não, as coisas de Deus são diferentes. Aleluia, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Alguém clama, se Deus não responde de imediato, já parou de orar, já acabou, aleluia, já vai desfalecendo na vida de oração. Mas oração não é isso. Oração é envolvimento, a oração é proximidade, oração é revelação da face do Senhor. Prossigamos, diz Oséias, prossigamos e conheçamos em conhecer o Senhor. Oração é chegar mais perto, oração é derramar a alma, né? É derramar o coração, oração é entrega total, é entrega completa. É pedir, é buscar, é bater. Aquele que pede, pede com insistência que vai receber. Aquele que bate, bate, e a porta vai abrir. Oração é buscar, vai buscando, limpa a casa, tira a sujeira, acende a lamparina, procura, vai encontrar e vai se alegrar, porque quem procura em oração, encontra. Não é algo frustrado, não. A oração tem resultado. E aquela mulher não desiste, ela é persistente. Curioso, nunca foi à sinagoga, não tem pastor, não tem Bíblia, mas ela é persistente, ela é determinada. Ela é feito Jacó, que se agarra com a presença no baú do jaboque e diz: se não me abençoar, eu não largo, viu? Oh, glória a Deus. Olha, eu preciso ir, o dia está começando, mas se não me
abençoar, eu não largo, não vai, né? Eu não te largo, eu não deixo o Senhor ir. Oh glória, da Ramia, ó Jerusalém, sobre os teus muros eu tenho colocado guardas, vigias, sentinelas. Ó vós que fareis do Senhor lembrado a sua palavra, não descanseis, nem deixeis o Senhor descansar, até que faça, até que faça de Jerusalém diadema real na terra. O reino é tomado, é a força. E aquela mulher persistente, ela continua: Yeshua ben Davi, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, ela clama tanto que os discípulos começam a se incomodar. Os discípulos começam a se irritar com ela. É uma estrangeira, é uma mulher, é desse povo que vive em trevas, é parente de Jezabel de repente, meu Deus, e está aqui perturbando a gente. A gente não consegue ter aula com Jesus, porque tem uma perturbação aqui do lado, não, é perturbada. Aí eles chegam para Jesus: Senhor, ela vem gritando atrás da gente, despede ela, se livra dela, Jesus, oh glória, manda embora, Jesus. Os discípulos de Jesus são assim, às vezes eles fazem isso mesmo, glória a Deus. Mas sabe, todas as coisas, diz a palavra, cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Deixa eu dizer para você, até aquilo que se levanta de forma contrária, Deus transforma em bênção. Todas as coisas, que queira, que não queira, coopera para o bem daquele que ama a Deus. Como os discípulos querem que Jesus mande ela embora, Jesus é obrigado agora a falar com ela. Jesus, que não estava dando bola para ela, agora é obrigado a se voltar para ela. E quando Jesus se volta para aquela mulher de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus diz para ela: finalmente eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas. Mas não é da Cirofenícia, mas é da casa de Israel. Sabe o que ele está dizendo? O tempo para te abençoar não chegou. O tempo do teu milagre não chegou. A hora de manifestar graça para você ainda não chegou. Aleluia. É para os filhos, não é para você. É para Israel, não é para você. É para a semente de Abraão. Você não é semente de Abraão, é os filhos. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas. Perdidas sim, mas são da casa de Israel. É eles que eu vim procurar, é deles que eu vim cuidar como bom pastor. Não é ainda o teu tempo. Mas aquela mulher, meu Deus, aquela mulher não desiste. Aquela mulher percebe que não está na agenda da graça, que não é o tempo da graça, mas sabe, ela tem uma fé inabalável, sabe, ela não está disposta a desistir. Ela faz feito Jacó, se agarra e diz: eu não largo a si mesmo, oh, glória a Deus, eu não largo, eu não te largo, aleluia. Então chegou ela, quando ela escuta que não é a vez dela, quando ela escuta que ela está no fim da fila, sabe o que ela faz? Ela chega mais perto, oh glória a Deus. Está difícil, o céu está de bronze, o que é que eu faço? Eu começo a orar, não sinto nada. Eu começo a orar, eu começo a assistir a live, a palavra, eu não sinto nada, está tudo de bronze. O que é que eu faço? Faz como essa mulher, chega mais perto, aleluia, chega mais perto. Sabe o que ela faz? Jesus está falando para si: eu não posso te atender agora. Aí aqui diz: e chegou ela mais perto, e ela chegou mais perto dos pés de Jesus. Eu não sei se ela ouviu falar do leproso que foi nos pés. Ela chega mais perto, diminui a distância. Eita glória, sabe o que é cultuar? É encurtar a distância. Não adianta você ir à igreja e Deus está presente, Jesus está presente e você está distante, no meio da multidão mais distante. Encurta a distância. Aquele que vem a mim vem, aquela que vem a mim vem, pode vir, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Sai da distância, encurta a distância e vem para mais perto de Jesus. Ela se aproxima para perto de Jesus. E aqui diz: chegou ela e adorou. Ele está dizendo assim: você não está na minha agenda. Ela se aproxima e adora. Meu Deus, aleluia. Ela derrama a alma em adoração. Ele diz: você não é da casa de Israel. Ela adora a si mesmo, aleluia. Ela se prostra, ela derrama a alma, ela o adora, ela o venera, aleluia, aleluia. Eita, ela derrama o coração ali pertinho do Senhor Jesus, e ela adorou. E na sua adoração ela diz: Senhor, eita palavra poderosa, Kyrios, Senhor, proprietário
dono, ela chama ele de dono, Kyrios, Senhor, dono, proprietário, Senhor, aleluia. Se com a tua boca, eita, disseres, declarardes, Jesus é o meu Senhor, é o meu Kyrios, é o meu proprietário, é o dono do meu coração, é o dono da minha alma, é o dono da minha família, é o dono da minha vida, do meu futuro, tudo que tenho e o que sou e o que vier a ser pertence somente ao Senhor, dele, por ele, para ele, dele, por ele, para ele, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo não é minha, porque vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Ela declara: Senhor, da sua adoração, Senhor, aleluia, Senhor, socorre-me, meu Deus, socorre-me, tu és o meu Senhor. Ai, meu Deus do céu. Ele, porém, respondendo, disse, diante da adoração daquela que o constitui Senhor e pede socorro, ele diz: não é bom pegar o pão dos filhos que estão na mesa. É a nação de Israel, os filhos. Não é bom pegar o pão dos filhos, os discípulos, e jogá-los aos cachorrinhos. Meu Deus, que palavra. Aleluia. Os judeus olhavam para as nações pagãs, as nações idólatras, e os consideravam imundos como cães. E a palavra para cão imundo é kuon. Kuon é o cão imundo, é o cão selvagem, sem dono, que come cadáver. Jesus olha para a mulher, mas ele, quando fala com ela, não chama ela de kuon. Ele usa uma outra palavra. E a palavra que ele usa é kinarion. E kinarion, aleluia, na linguagem moderna, é o pet. Eu não sei se você tem um pet na sua casa, mas quem tem pet leva para o cabeleireiro, quem tem pet leva para o veterinário, quem tem pet compra o pratinho para comer, compra a ração, glória a Deus, e se for gato, a Whiskas é a mais interessante para eles, eles amam Whiskas. Quem tem pet, aleluia, oh glória, ele não chama ela de um cão sem dono, ele diz assim: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os kinarion, os cachorrinhos de estimação, aqueles que têm dono. Sabe o que ele está dizendo para ela? Olha, ainda que as trevas achem que você é um cão sem dono, ainda que as trevas e o mundo religioso preconceituoso achem que você é um cão sem dono, para mim, eu sou aquele que quero ser dono da tua alma, eu sou aquele que quero cuidar da tua vida, eu sou aquele que quero suprir a tua família, eu sou aquele que quero tomar conta de você, eu sou aquele que te amo, que te estimo. Eu não olho para você como alguém olha para o leproso, mas eu olho para você com carinho. Louvado seja Deus. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos bichinhos de estimação. Aí a mulher diz: aqui tem uma brecha para mim, oh glória. Ela percebe a abertura, ela percebe que Jesus está lidando com a cultura do seu tempo, com a cultura dos seus discípulos, que vê ela como estrangeira, que vê ela como membro de uma nação imunda, espiritualmente oprimida. Jesus está abrindo uma porta assim, olha, eles que tem posto uma porta aberta diante de ti, e ninguém a pode fechar. Aquele que vem a ele, ele não rejeita. Aquele que vem a ele, ele quebra protocolo e recebe. E a mulher então percebe, e ela, na sua humildade, a palavra diz que a humildade vai na frente da honra. Aquela mulher, ela se prostra ainda mais, e ela diz para ele: sim, Senhor, eu aceito ser a tua pet, eu aceito ser o cachorrinho de estimação na tua casa. Eita glória, eu não sou digna de ser filha, eu não sou digna de sentar na mesa. Sim, Senhor, sim, meu dono, sim, meu proprietário. Mas também os quinarion, os quinaria, comem das migalhas que
caem da mesa do seu Senhor. Sabe, essa mulher tem uma fé do tamanho do banquete. E quem tem fé do tamanho do banquete, basta uma migalha. Eita glória, faz banquete com uma migalha. Jesus, com poucos pães e peixes, alimentou uma grande multidão e ainda teve sobra. Eita, ratiemeia. Ai, eu não sou digna de sentar na mesa, mas me serve a migalha. É como o centurião, aquele soldado romano, aquele oficial romano que mandou pedir socorro a Jesus, que o seu servo jazia à morte, miseravelmente enfermo, e Jesus diz: eu vou lá e darei saúde. Mas ele manda dizer para Jesus, dizendo: Senhor, eu não sou digno que o Senhor chegue na minha casa, que o Senhor se aproxime da minha casa, que o Senhor entre debaixo do meu teto, eu sou imundo. Diz uma palavra, diz só uma palavra, manda só uma palavra, e o meu servo vai curar. E Jesus se maravilha com isso. E essa mulher, ela diz: sim, Senhor, eita, camate, a esperança para a árvore cortada, que na terra seca morreu a raiz, porque ao cheiro das águas, basta o cheiro das águas, basta uma gota da água viva, e renovar-se-ão os seus anos, e viverá outra vez, e colocará brotos novos, e terá paz, e terá perspectiva, e terá futuro, e terá vida, e vida em abundância. Ela diz: Senhor, basta uma migalha que caia da mesa. Então Jesus, meu Deus, disse: o verbo vai falar. E quando o verbo fala, a sua voz, Camias troveja, o Deus da glória, a sua voz despede chamas de fogo, a sua voz é poderosa, a sua voz despedaça o cedro do Líbano, a sua voz faz parir as servas. Sim, o Senhor troveja, o Deus da glória. Jesus, diante daquela mulher humilde, diante daquela mulher que não desiste, diante daquela mulher que soube quem é que resolvia, que cria que ele tinha poder para resolver, que cria que ele era a solução para a sua vida, esperança para a sua família. Aquela mulher que dizia: tu és o meu dono, tu és o meu Senhor, tu és o dono da minha vida. Diante daquela mulher que dizia: eu não desisto do Senhor, eu não desisto de Jesus, a palavra diz: se olhar para trás, a minha alma não terá nele prazer, não terá nela prazer. Passa pela prova para ser aprovado por Deus. Jesus, quando vê aquela mulher nesta situação e circunstância, ele diz: ó mulher, meu Deus, ó mulher. Ele se admira. Não é todo mundo que tira um ó de Jesus, não, irmãos. Não é todo, não, glória a Jesus. Ó mulher, aleluia, grande, mega, aleluia, grande é a tua fé, grande é esta fé que você tem. Seja feito isto para contigo como tu desejas. Recebe a palavra. Ó mulher, ó homem, grande é a tua fé. Recebe a palavra, seja feito contigo como tu desejas. Sabe o que o Evangelho segundo Marcos diz? Ele diz algo que é extraordinário sobre esse texto. Porque a gente sabe, quando alguém é possesso de demônios e a gente expulsa, a palavra diz: em meu nome expulsarão demônios. E a gente declara em nome de Jesus: sai. Satanás, os demônios, quando saem, pega o cavalo, que chamam de cavalo, e larga no chão assim, olha. Glória a Deus, como se fosse um trapo velho. Pá! Aleluia. Mas aqui no Evangelho segundo Marcos é dito algo extraordinário. Aleluia. Quando é Jesus que fala, é diferente. Jesus não é como a gente. Eu me lembro que uma vez estava na igreja e uma mulher foi tomada por demônios lá no fundo da igreja. E o Senhor disse: fica tranquilo que ela vai levantar e vem aqui. E ela vai vir aqui correndo feito um foguete, para ver se tu corre, mas tu fica aqui que eu estou do teu lado. Eu digo: se o Senhor está aqui, ô glória, pode vir um exército que eu não abro. Ô glória, não é que a gente é forte, é que Jesus é forte
está do nosso lado. Eles não temas. Ainda, do jeito que o Espírito Santo me revelou, a mulher levantou, arregalou os olhos e veio, e vinha correndo, se babando e com toda a fúria. Aí o Senhor disse: deixa ela chegar mais perto. Eu disse: por que, Senhor, mais perto? Ele disse: porque se tu disser daqui, sai, ela vai cair no meio do chão e vai se machucar. E eu não quero que ela se machuque, porque eu estou aqui. Onde eu estou não tem dono. Deixa ela chegar mais perto, bem perto de você. Aí quando ela chegou bem perto de mim, com muita ira, eu estendi a mão e disse: sai em nome de Jesus. Irmão, na hora ela ia cair, mas o Senhor disse: segura ela. E eu segurei. Glória, cai não. Bendito Jesus está aqui. Não vai ter dano, não vai. Ele está cuidando, Ele está cuidando de você. Segurei aquela mulher e coloquei num banco. Senta aqui, minha filha. Glória. Eita, Marcos diz que quando aquela menina, mas foi liberta, seja feito contigo como tu desejas. Os demônios, a palavra chegou, os demônios saíram e disseram: não podem mais ficar, a gente não tem mais chance de ficar, a legalidade que a gente tinha terminou, porque o príncipe da paz, o rei da justiça, ele declarou que ela é liberta, ele declarou que ela é livre, ele declarou, agora pertence a ele, tem que entregar o que é dele. Se afastaram, mas o que é de Jesus é cuidado. Cavalo de Satanás ele lança no chão e machuca, mas ela é de Jesus, é diferente. Aquela menina colocada na cama, deitadinha, porque Marcos diz que a mãe, quando vai chegar em casa, aquela casa que não tinha paz, aquela casa onde ninguém dormia, aquela casa que vivia na aflição e na angústia, está aquele silêncio dentro de casa. Sente esta paz, é a paz do príncipe da paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo dá. Recebe a paz que independe de circunstâncias, recebe a paz que independe de situações, recebe a paz na mente, recebe a paz do coração e na alma. Eita, deixa esta paz inundar o teu viver, cada fibra do teu ser, percorrer a tua mente, percorrer as tuas sinapses, passar pelos teus órgãos. Vai recebendo a paz, vai recebendo restauração, vai recebendo vida e descanso da parte do Senhor. E a menina é encontrada na cama, dormindo em paz. Me deito e descanso, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sabe aquele Jesus que estava ali nas cercanias de Tiro e Sidom, da Ciro-fenícia? Ele está aqui. E Ele fala contigo nesta hora. Eita, e se você também quer esta paz, se você também quer constituir Jesus teu Senhor, teu dono, proprietário da tua alma, meu Deus, Senhor da tua vida, da tua casa, da tua família, escreve aí no chat e diga: eu quero Jesus. Escreve, diga: eu quero. Faz como aquela mulher: eu não largo Jesus mais, eu quero eu não sou digna de sentar na mesa como filha, mas eu quero Jesus. Agora deixa eu dizer para você, Jesus não serve migalha na casa dele. Na casa de Jesus ninguém come migalha. Na casa de Jesus se come pão, e o pão da vida. Deixa eu dizer para você, aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor, a palavra diz: ele veio para os que eram seus, a nação, os filhos, mas os seus, a nação de Israel, não receberam. Mas a todos quantos o receberam, recebe Jesus. Mas a todos quantos o receberam, abre a porta do coração para Jesus, da tua casa para Jesus, da tua vida para Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos. Não nascemos filhos, mas recebemos em Jesus Cristo o poder de sermos feitos, regenerados, nascidos de novo, feitos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo diz: herdeiro do céu e co-herdeiro com Jesus Cristo. Tem herança espiritual para você, os quais não nasceram da vontade da carne, não é genealogia que produz filho de Deus, não nasceram da vontade do
sangue, não é genética que produz filhos de Deus, não nasceram da vontade do homem, não é disciplina filosófica humana que produz filhos de Deus, mas são nascidos de Deus. Deus produz filhos para si mesmo, são nascidos de cima, são nascidos do alto, pelo concurso do agir do Espírito Santo na vida daquele e daquela que confessa: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor. Escreve: eu quero Jesus. Escreve: a Andréia já disse: eu quero Jesus. A Viviane Costa já disse: eu quero Jesus. A Rosimeira já disse: eu quero Jesus. Escreve: eu quero Jesus. Senhor, proprietário da minha alma, dono da minha vida. Eita, dono da minha vida. Ai, a tia, dono do meu corpo, dono dos cabelos, dono das unhas. Eita, é tudo dele, por ele, para ele, dele, por ele. Eu e a minha casa, eu e os meus filhos, eu e tudo que tenho, e o que sou, e o que vier a ser, pertence somente a ti, Senhor. Vem, escreve: eu quero Jesus. Eu quero orar com você agora. Ora comigo. Aqui em casa ninguém dorme, vai dormir. Eu só durmo dopada com remédio ansiolítico. Oh, glória, Deus vai te libertar dessa prisão psicoquímica. Na minha casa não tem paz, é perturbação o dia todo. A perturbação vai sair. Oh, aleluia. Vem a igreja, vem a presença do Senhor. Nós estamos aqui te esperando. Oh, glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. O Jairo Caetano disse: eu quero Jesus. Vem, Jairo, vem com a tua casa, vem com os teus filhos, vem com os teus netos, vem com a tua família. Reúna a família agora toda. Vamos orar. Eita, e vai ter libertação nessa casa, vai ter libertação nessa família, desse lugar de trabalho. Vem, diga: eu quero Jesus. A minha empresa, eu não tenho paz nela, entrega essa empresa para Jesus. Vem tu com a tua empresa e diga: é tudo de Jesus agora. Vem, oh glória, o que tenho, o que sou e o que vier a ser, pertence somente a ti, Senhor. Pai amado e santo, é a tua palavra, Senhor. Ela vem com endereço, ela não vem por vir, ela vem com um propósito. Tu és aquele que muda a vida, tu és aquele que transforma a vida, tu és aquele que dá a paz, tu és aquele que dá saúde, tu és aquele que liberta de prisões e de grilhões, do domínio de principados e potestades, de forças tenebrosas da maldade. Tu és aquele que tira o manto de trevas, de engano, Senhor. Tá amarrado aqui. Tu és aquele que liberta, Pai, dos vícios, das drogas. Sim, Senhor, tu és aquele que tira da idolatria, tu és aquele que tira da magia negra, da mesa branca. Tu és, Senhor, aquele que revela a verdade. Espírito de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque leva à morte e separa de Deus. Da justiça, porque Jesus Cristo pagou na cruz o preço para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Do juízo, porque sem a tua salvação estamos condenados, ó Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, entra nesta casa, entra neste coração e nesta vida. Pai, toda perturbação, toda prisão, toda opressão, remove agora, desfaz agora. Sim, Senhor, todo engano dos demônios, das trevas. Pai, aonde está em escuridão, faz brilhar a luz da tua presença.